Na reflexão de hoje, quero considerar uma séria recomendação. E essa recomendação eu encontro na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. E essa recomendação diz assim: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Olha que recomendação séria é esta que Paulo faz ou dá aos Efésios, aos crentes lá de Éfeso. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre esta questão. Já sabemos que o Espírito Santo mora em nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele está em nós desde o dia em que abrimos o coração e recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas muitas vezes não atentamos para a importância e a necessidade daquilo que Jesus falou, não é? Do nascer de novo, que significa agora uma nova vida. E nesta nova vida, muitas vezes nós não estamos atentos para o que esta nova vida nos oferece e como é que devemos caminhar nela ou por ela ou com ela. Quando Paulo faz essa recomendação, eu encontro pelo menos 3 aspectos de significativo valor, 3 aspectos, com um valor realmente muito sério, muito importante. É claro que eu não vou conseguir falar dos 3 hoje neste vídeo, mas quero pelo menos o número 1 falar, mas eu apresento para você. Olha que interessante. O Espírito Santo se entristece. O texto já está falando. Mas o Espírito Santo, ele marcou, diz o texto, versículo 30, ele selou. E ainda ele continua dizendo que o Espírito Santo não nos abandona. São 3 coisas que nós aprendemos aqui e que são sérias, são importantes para a nossa vida, o dia a dia. E por isso temos que buscar fazer e viver da melhor maneira possível. Quando eu penso nesta questão do Espírito Santo se entristecer, e nós temos a informação muito clara sobre essa importância que nós temos que ter e dar. Você já pensou na questão do Espírito Santo se entristecer conosco? Pensou nisso? É importante que pensemos. Quando caminhamos na carta de Paulo aos Efésios, um pouco antes de chegar ao versículo 30, eu vou ficar com o versículo 24 e nos seguintes, ele mostra exatamente como deve ser a nossa vida, o nosso viver, as nossas atitudes diante deste mundo que estamos vivendo em novidade de vida. No versículo 24 ele começa dizendo, ele começa a força de expressão, ele vem dizendo, no versículo 24 ele está dizendo assim: "Vos revistais do novo homem." É importante que estejamos revestidos do novo homem, esse homem criado por Jesus, salvos por ele. Vos revistais do novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade. Olha que interessante. Verdadeira justiça e santidade. Essa é a forma, é a maneira como fomos criados agora em Jesus Cristo. E temos que começar a pensar então nessa questão e a partir disso ele diz o que é preciso fazer se vamos viver dessa forma. Se agora somos nova criatura, se agora vamos viver em novidade de vida, ele diz: deixai a mentira. Hoje fala-se muito em fake news. Deixai a fake news. Quer dizer, não entre por esse caminho. Não entre por esse caminho. Conhecemos o pai da mentira. E Paulo já dizia lá: deixai a mentira. Claro, então ele está incentivando a sermos verdadeiros. Irai-vos e não pequeis. Podemos nos irar, é verdade.
há um momento na nossa vida, uma situação, uma circunstância que parece que o sangue esquenta aqui por trás da orelha. Mas essa ira não pode ser uma ira permanente e nem por isso devemos pecar. Temos que buscar o autocontrole. Vamos nos irar sim, mas na sequência, e encontramos dizendo que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu posso me irar e já me irei muitas vezes. Mas não pode passar de hoje para amanhã, eu tenho que fechar isso hoje. A gente tem que encerrar, acabar com a ira ainda hoje. Irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. O diabo é o nosso inimigo número 1, é inimigo de Deus, é inimigo de Jesus. Não podemos dar lugar a ele, porque ele está em todo o tempo, de muitas formas, querendo atrapalhar o nosso relacionamento com o Eterno, com Deus. E muitas vezes nós temos permitido que ele faça isso. Não des lugar ao diabo, disse Paulo aos Efésios. Outra coisa muito séria, o que furtava, não furte mais. Essa questão da cleptomania tem que acabar, tem que passar, nós fomos transformados. E muitas vezes as pessoas pensam que roubar, furtar é algo muito forte, muito alto, de muito valor. Muitas vezes as pessoas furtam pequenas coisas e nem se dão conta de que estão furtando. Não furte mais. Ele diz, não furte mais. Se você furtava, para com esse negócio. Não saia da nossa boca, ou não saia da vossa boca. O quê? Palavras ou palavra torpe. Muitas vezes nós nos deixamos levar e até por contatos e influências começamos a falar coisas que não são boas, não são educativas, não são abençoadoras, mas vamos falando. Parece que gostamos daquilo, daquela forma, daquele... Não saia da vossa boca palavra torpe. Vamos nos educar a falar sempre coisas boas, coisas bonitas, coisas certas, porque é dessa forma que nós agradamos a Deus, nesse nosso novo viver. Em Cristo Jesus. Não podemos praticar coisas, fazer coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele não pode ficar triste, ele não deve ficar triste. Comigo e com as minhas ações. Então, pensa nisso e tente melhorar o seu viver diário, o seu relacionamento com as pessoas, porque é desta forma que nós agradamos e alegramos o Espírito Santo de Deus que está em nós e habita em nós. Que Deus te abençoe.